Boa noite, iniciozinho da noite, e nós estamos aqui de volta com nossa live do mediador, empreendedor e com uma convidada hoje muito especial. Aliás, todos são especiais, né? Mas essa veio de longe, tá lá longe, veio atender ao nosso chamado. É a doutora Célia Nóbrega Reis, que estará nos brindando aí com sua experiência e seu conteúdo sobre a mediação. Ela que é advogada, mediadora, cofundadora do IMAP, né, Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, formadora e supervisora de mediadores lá em Portugal, Angola, aqui no Brasil também, São Tomé e Príncipe, mentora e life coach de mulheres em Portugal e no Brasil, professora universitária, presidente do Conselho de Ética e Deontologia da Associação de Mediadores de Conflitos e da Federação Nacional de Mediação de Conflitos, mediadora dos serviços de mediação familiar, laboral, penal, dos julgados de paz do Ministério da Justiça de Portugal, coordenadora do projeto de mediação com reclusos em parceria com a Associação O Companheiro. Esse é um breve currículo, porque o currículo dela é fantástico, gente. Então, eu vou ver se ela já chegou aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Kátia. Kátia. Carla Costa. Oi, minha querida. Que bom que você está aqui. Décio também. Pessoal do Nana aí do Mediação Mar. Coisa boa vocês estarem aqui. Uma alegria. Que bom, né? A gente ter essa oportunidade aí de ouvir pessoas tão especiais. Entrando. Nossa querida Célia. Oi! Oi, amor! Tudo bom? Tudo bom, querida? Ai, que tempo não te via assim ao vivo e a cores. Não é? É Muito tempo. mesmo, saudades. Também. Você é uma portuguesa muito baiana, né? Ah, sim, porque eu nasci em Angola, né? Quer coisa mais baiano que quem nasce em Angola, por favor. É verdade. Que bom, quero agradecer muito você ter aceito o convite e estar aqui conosco. Eu sei que tem muitos fãs seus aqui espalhados pelo Brasil. Espero também que o pessoal de Portugal venha ver a live. Ah, sim, já vi alguns colegas e alguns amigos aqui, não só de Portugal, como do Brasil, sobretudo. Essas lindas, como, sei lá, Aline, Sofia, Márcia, enfim, tanta gente boa Tem, que vai tem passando um e não aqui que vai está dando para dizendo que ver. tem um aqui que está dizendo que é seu fã. Ali Pacheco, Patrício. É, sim, a Aline é super fã, eu sou super fã dela. É uma defensora e um furacão, tá? Quase parece uma baiana, um misto de baiana e angolana como nós, viu? Que coisa boa! Cíntia, a Nana está aqui prestigiando. Tem outra que está dizendo que é fã número um. São os amores, Está um viu? conflito de fãs aqui, são muitos fãs. É, muita gente boa, generosa, sobretudo. Meu mano também mandando coraçõezinhos, né? Se não conta, viu? Olavo, Márcia também daqui, o pessoal da comissão. Muita gente bacana aqui para te ouvir, minha querida. Ah, obrigada, antes de mais, Rosane, pelo convite. É um prazer sempre falar, bom, falar contigo, falar ou estar ainda que fisicamente distante, mas na Bahia, e sobretudo podermos falar de uma paixão comum e mútua que é a mediação, né? Cecília, querida, que bom, uma querida colega do IMAB de São Paulo, então, tudo gente boa, né? Ah, com certeza. O bom da mediação é que aí a gente faz essas amizades que ficam para sempre, né? Mesmo, 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 mesmo. Independente de onde você esteja, a gente tem amigos, né, em vários países, estados. Isso faz Mesmo. uma união, isso é muito bom.
mesmo, querido Murilo, enfim, sei lá, a gente fica bem, de coração bem cheio de tanta Que- gente, enfim, tirando e- parte do seu tempo para te escutar, que as tuas lives são sempre, tenho seguido também, são sempre super interessantes, super, enfim, agregadoras de novas visões. Então, grata a ti também por este trabalho que tens feito também para a mediação. Obrigado, minha querida. E o objetivo é esse mesmo, né? É trazer vários olhares. Essa live faz parte de uma série, né, que é da Jornada do Mediador Empreendedor, falando do empreendedorismo na mediação, Uhum. em especial na mediação privada, porque queremos que a mediação privada ela tenha mais mercado de trabalho, que ela se consolide, né, de uma melhor forma. Então, nosso intuito é esse: trazer a experiência de quem já começou há muito tempo para quem está começando ou quem quer, né, se aprofundar no tema. E eu sempre começo essas nossas lives com esses convidados maravilhosos. Eu sempre começo perguntando como foi, né, que a mediação entrou, né, na sua vida. Né? Como é que foi? Como foi esse início? Quais foram os desafios que você enfrentou e também grandes alegrias nesse percurso? Conta um pouquinho aí da sua história para a gente. Olha, eu gosto de dizer assim, de uma forma um pouquinho pretensiosa, na verdade, que a mediação me escolheu e não fui eu que escolhi a mediação, entendeu? Porque há 22 anos, enfim, nós temos um sistema um pouco diferente do Brasil, não é? Nós não temos bem essa questão de mediação privada ou judicial, nós temos mediação tutelada pelo Ministério da Justiça ou, enfim, privadamente. Neste caso, foi pelo Ministério da Justiça, então aí a minha querida Di, com um beijinho e um abraço muito especial por estar a viver um momento muito desafiador na vida dela. Mas dizia eu então que nessa altura então concorri, enfim, achando como advogada que sabia o que era a mediação e por aí vamos. Nós tivemos a sorte, os iniciais, éramos cerca de 60, tivemos a sorte de podermos logo praticar naquilo que são os julgados de paz, naquilo que são de inspiração dos juizados especiais aí do Brasil, só que em vez de ter conciliação, tinha e tem mediação. Então, nesse sentido, foi facilitado a nossa entrada na mediação e, portanto, praticamos, como te digo, há mais de 2 décadas e recebemos por isso, tá? O Estado paga-nos e paga-nos valores que podem ser discutíveis, mas não são valores irrisórios, enfim, como eu creio, e não me levarão a mal os colegas do Brasil, como eu creio que acontece no Brasil. E a partir daí, então enfim, um bater perna, tu sabes, para nós podermos levar este novo paradigma, esta nova filosofia, do meu ponto de vista, nova no sentido de diferente, para fora do âmbito do público ou do judicial, sobretudo. Então, nestes 20 anos, aquele que tem sido o meu percurso é, de facto, procurar outras vias, com muitos desafios. Nós, enfim, tivemos uma formação na altura com o Vesula e com o Adolfo. Pelo IMAP, né? Sim, do IMAB. Na altura do IMAB, hoje Adolfo Braga Neto do IMAB e Juan Carlos Vesula do IMAP. E, portanto, na altura tivemos uma formação, vamos dizer, de cerca de 200 horas, dividido por cento e poucas de uma vez e 90 de outra. E os desafios foram muitos, foi a tua pergunta, não é? Os desafios foram muitos, as dificuldades também, porque ainda que seja uma teórico-prático, na verdade a gente sai com pouca prática, com alguma teoria e com uma paixão enorme, uma vontade enorme, né? Então, por isso também
Enfim, muitos anos depois, há cerca de 2 anos, comecei as minhas formações de mentoria para mediadores, exatamente para poder partilhar as dificuldades, a Sim. ajuda que foi, o suporte de vários colegas, não só de Portugal, mas sobretudo aí do Brasil, e como em homenagem aos grandes princípios da mediação, da cooperação, do respeito, da entreajuda, nós fomos conseguindo divulgar e levar a mediação, como te digo, sobretudo para lá dos tribunais. Oh, Mimi, querida, que amor, obrigada. Angola também, vês? Os meus queridos compatriotas aqui. Ela está falando aqui da mentoria maravilhosa, indico. Eu sei que você faz esse trabalho, não é maravilhoso aí também de mentoria. E você também fez uma formação em coach, né? Eu tenho essa uma formação também em coach, eu achei interessante, porque eu também fiz e eu acho que agrega. Tu sabes que a forma como eu olho para a mediação, num sentido geral, é um ser humano, ou dois, no caso que trabalhem com mediação, mas dois seres humanos que trabalham com dois ou três ou mais seres humanos. Então, isso significa, do meu ponto de vista, que as skills, né, as nossas habilidades, são sobretudo desenvolvidas em nós e por nós, não é? Sim. Então, oh Lu, querida, bem-vinda também. Então, essa, tudo o que agrega o nosso autoconhecimento, o autodesenvolvimento, open mind, open heart, open will, ajuda, do meu ponto de vista, a chegarmos ao outro, não é? Na verdade, ou melhor, na minha verdade, a mediação é este, é um espaço de conversa, de diálogo, em que permitimos e nos permitimos que as pessoas se escutem, se ressignifiquem, enfim, a sua interação eventualmente, e que nós nos permitamos também criar esse espaço e conhecer essas pessoas. Então, isto para te dizer, acho que é uma mais-valia todas as outras áreas que nós também trazemos, porque depois mistura, agregamos, não no sentido da prática diretamente na mediação, mas no sentido do teu ser mediador, do nosso ser mediador e daquilo que nós podemos levar ao outro de espaço. Concordo plenamente. Eu acho que esse autoconhecimento, né, esse desenvolvimento dessas habilidades, eles trazem, né, essa possibilidade do mediador ele estar fazendo uma mediação de modo mais consciente, né, com observação maior para si, para o outro. Mas conta um pouquinho esse modelo que tem aí, porque eu acho que tem muitas pessoas aqui, né, no Brasil ainda que não sabem qual que é a diferença do modelo daí para o modelo aqui no Brasil. E qual que você acha que são as vantagens e desvantagens assim desses modelos? Olha, na verdade, pelo menos a minha verdade, do meu ponto de vista, em Portugal também há vários modelos agora. No início, há 20 anos, nós tínhamos aquela que era a proposta de trabalho do IMAB, não é? Uma proposta que sempre foi uma proposta integradora das três grandes escolas da mediação, não é? Que todos, enfim, todos os que somos mediadores, há aqui pessoas que não são mediadoras, que são Harvard, a circular narrativa e a transformativa. E de alguma forma nós fomos desenvolvendo, digamos assim, a partir destas três escolas, um entrançado, digamos assim, enquanto modelo, que sempre colocou a pessoa no centro, na sua autodeterminação, na sua capacidade de decisão, utilizando as técnicas da circular narrativa e seguindo o modelo de Harvard. Isto no início. Okay? Uhum. Depois, enfim, fomos praticando enfim, como é o nosso lema, o meu e de Helena Mandelbaum, que é a colega também de São Paulo com quem faço os trabalhos de intervisão e temos as nossas turmas de intervisão em Portugal, como diz a Helena, a partir de um determinado momento, da teoria para a prática, da prática para a teoria, nós começamos
cada vez mais a desenvolver aqueles que são os pilares, do meu ponto de vista, da escola transformativa, que são a emancipação e a responsabilidade. É o empoderamento ou o empowerment, se nós Uhum. quisermos. E, portanto, sabemos também o percurso, por exemplo, que o IMAP, nesse sentido, tem feito, sobretudo com a transformativa no Brasil, e nós cá em Portugal e também no Brasil, através do IMAP, então, cada vez mais temos desenvolvido um modelo de emancipação e de responsabilidade de o outro tão igual quanto nós, assumindo a responsabilidade do protagonismo da sua própria vida. Então, eu diria que foi um andar, eu ia dizer uma evolução, mas também não quero qualificar sem julgamentos como aos mediadores, mas foi um percurso muito natural, eu acho, de uma forma mais estruturada, digamos assim, para uma forma hoje, com certeza, que terá as suas intervenções, mas que se baseia mais, de facto, na conversa, nesta capacidade de gerar no outro o seu próprio conhecimento, a partilha desse conhecimento e a capacidade de acreditar, de sentir e ter capacidade de resolver a sua vida. Então, como vês, é claramente contra paradigma. Tu sabes também que és uma grandíssima e ótima, excelente profissional e mediadora. É completamente, é uma proposta completamente ao revés daquilo que se passa no mundo, em que é um mundo claramente de guerras. Aliás, vivemos uma guerra Sim. terrível na Europa, como Antagônico. sabemos, Sim. né? Então é desafiador nesse sentido. Por isso que eu acho que nós, mediadores, nos apaixonamos sempre pela mediação. Depois da paixão vem um amor, e um amor de relação de longa duração, porque efetivamente eu creio que nós, a propósito do Bert Hellinger, estava a pensar numa das leis, há um grande equilíbrio. Se nós damos muito, também recebemos muitíssimo dos medianos. E por eles eu tenho um enorme respeito, porque se permitem deixar que outras pessoas possam partilhar parte da sua Sim, vida. sim. Então, eu creio que do que eu observo no Brasil, do que eu conheço no Brasil e em Portugal, o percurso tem sido muito neste sentido. Em Portugal, creio que a diferença talvez maior, do meu ponto de vista, é que estamos mais ligados ao poder executivo, com tudo o que isso tem de positivo ou de negativo, sem nenhuma valoração, e no Brasil mais à questão judicial. Okay? Sim. Então, eu creio que o trabalho, e é esse trabalho que nós temos procurado desenvolver em Portugal, é de facto abrir para fora, digamos assim, do Poder Executivo, dos ministérios, dos tribunais, abrir cada vez mais para a população e, portanto, por exemplo, mesmo eu faço parte da Federação Nacional de Mediação de Conflitos, nós vamos ter um congresso dia 21, portanto, como sabemos, dos mediadores, a terceira quinta-feira do mês de outubro é o Dia Mundial de Resolução de Conflitos, e nesse congresso, dizia eu, para além das questões da formação, da intervisão, o objetivo também é levar esta proposta de trabalho para fora dos mediadores da mediação e para aqueles que, em última análise, são os destinatários de todo o nosso trabalho, que são os outros cidadãos quanto nós, os outros seres humanos quanto nós. Com certeza. E nos outros países? Como é que você vê a mediação hoje, né? Na França, né? Na Espanha, enfim. Olha, é muito interessante porque exatamente para nós termos uma perspectiva mais global, no sentido de europeia, neste caso, o Congresso vai ter participantes de Espanha, de Itália, da Grécia, de Portugal, naturalmente, com o objetivo, de facto, do Reino Unido, teremos via Zoom uma Lisa Parkinson, do Brasil, de Angola, enfim. A ideia é, de facto, termos essa visão mais global. Então, na Europa, ainda que não sejamos um Estado federal, como sabem, enfim, temos uma União Europeia que, em várias áreas, vai trazendo algumas determinações. E no caso da mediação, tem havido
enfim, que se chamam, os instrumentos são diretivas, mas tem havido várias indicações ao nível da mediação civil, comercial, familiar, bom, por aí vamos. O que acontece, naturalmente, como também acontece no Brasil, com a diferença entre Estados, é que há diferenças entre os países. E talvez, assim, de início, a primeira grande diferença é que a sessão informativa, também algumas vezes chamada pré-mediation ou Pré-mediação. pré-mediação, é isso. A sessão informativa, que continua a ser também voluntária, como o resto da mediação, existe também no Reino Unido, em França, em Itália. A diferença é que, por exemplo, em Espanha, ora, estamos em 22 de janeiro de 2020, salvo erro, ou 2021, esta sessão informativa se tornou obrigatória nos casos de família. Porquê? Porque se constatou que, de facto, não se estava a conseguir chegar aos destinatários finais, que era a população, e, portanto, poder, dessa forma, então, de forma emancipada e responsável, decidirem se desejavam continuar ou não para a mediação, essa sim continua voluntária. O mesmo acontece em algumas partes de Itália, o mesmo acontece em algumas partes, em algumas zonas de França. No Reino Unido já há muito que para judicializares um conflito deves passar primeiramente por uma forma não judicial de resolver ou de, pelo menos de abordar essa questão. Os países de centro e norte da Europa têm, sobretudo na área da justiça restaurativa, portanto, nas áreas penais, na área da mediação com os jovens e adolescentes, com polícias. O Vesula tem trabalhado muito, por exemplo, com a polícia de Génova, as polícias também na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido, que são, via de regra, enfim, a porta de entrada de algumas situações de violência, quer na adolescência, jovens, adultos, quer adultos, e que, portanto, vão reenviando ou enviando, se quiseres, para a mediação. E, portanto, há várias, enfim, isto é só alguns exemplos, há várias formas. Há países em que é o Estado que gera, organiza a maior parte dos sistemas, enfim, da mediação, é o caso de Portugal, mas a esmagadora maioria dos países da União Europeia são as entidades privadas, são as associações ou as associações organizadas em federação que, digamos assim, organizam e fazem as mediações. Então, na Europa também não há uma Europa, há várias Europas dentro da mesma Europa, não é? Então, mas é um pouco por aí. E os advogados? Você acha que os advogados eles já absorveram essa cultura ou ainda tem muitos desafios? Como é que você vê? Olha, eu vejo que continuam muitos desafios, não são só advogados, maioritariamente são os desafios, também psicólogos, serviço social, etc. Enfim, como é que eu hei de dizer? Tudo o que para nós é desconhecido, tudo o que para nós possa constituir uma ameaça, dá medo, não é? Claro. Então, esse medo gera muitas vezes oposição, gera muitas vezes vontade de não querer saber ou conhecer por forma a poder entender, não é? Não digo que toda a gente tenha que entender que é útil. Então, isso significa que há ainda um enorme trabalho a fazer nessa área, que a União Europeia também tem feito através de uma comissão para a eficiência da justiça. As siglas são CEPEJ, eu vou escrever aqui, porque quem tiver interesse pode consultar. Infelizmente, o português não é uma das línguas oficiais da União Europeia, portanto, nós temos em inglês e creio que em espanhol, não tenho a certeza. Mas aquilo que este grupo, para a eficiência da justiça, criou, que é um toolkit, ou seja, que é como se fosse uma caixa de ferramentas, não é? Digamos assim, no sentido de auxiliar
advogados e outros stakeholders da área da justiça, porque foi essa a pergunta em concreto que me fizeste, a entender e a compreender e a divulgar a mediação. E, portanto, têm um manual, não é os manuais do CNJ, tá? Mas é um manual no sentido de ter muita informação sobre como os advogados podem estar na mediação, abordar os juízes, notários, como integrar estas matérias nas grades dos cursos, seja Direito, Psicologia, Serviço Social, por aí fora. Então, mais uma vez, tem havido este impulso da União Europeia, que nós naturalmente temos aderido, e este grupo para a eficiência, este comitê para a eficiência da justiça, de facto, produziu, podem ver na internet, produziu um trabalho fantástico, do meu ponto de vista, e que ajuda, neste caso, a que, nomeadamente, estes profissionais possam ter um conhecimento e depois decidirem. Sendo certo que, já agora, e do que eu conheço, isto também acontece no Brasil, a maior parte dos nossos formandos vem da área do direito. A maior parte dos nossos formandos vem e mediadores, vem para perceber ou conhecer um pouco mais da mediação. Então, eu acho que é um percurso que vai naturalmente, e quando se conhece que a mediação não é uma invenção moderna, quando se conhece que isso não é prejudicial a nada nem a ninguém, no ponto de vista em que não cria interações, mas pode auxiliar, acho que o caminho vai sendo cada vez mais um recurso, e o recurso em especial à mediação, àquilo que chamamos de mediação privada, ou seja, fora dos tribunais e fora do Estado. Deixa-me só aqui responder, desculpa, Rosane, só porque estão perguntando. A Aline está perguntando se o Congresso vai ser a Federação Nacional de Mediação de Conflitos, sim, que vai ser híbrido, portanto presencial e online, na quinta-feira. E sim, Aline, se estás na página do CEPEJ, procura, que tem seguramente muita informação. Eu vou deixar o link na nossa live para quem já quiser se inscrever. Ah, boa. Aqui a gente percebe que existe ainda muito mediador, né, que ainda não consegue ser bem remunerado, não consegue sobreviver, né, viver de mediação. Muitos, às vezes, ficam na advocacia e na mediação porque ainda não, né, conseguem ter esse êxito. Uma dificuldade também de campo de prática. Como é que se dá isso aí? Os mediadores aí, você falou que tem a remuneração do Estado, mas os mediadores são bem remunerados, vivem só disso, eles têm condição de viver só de mediação, eles acabam também fazendo a mediação privada, no sentido de... Como é que está essa situação aí? É bem híbrida, no sentido, mais do que híbrida, é bem mista. Está neste sentido. Como há esta organização, esta tutela do Estado, não é? Há uma grande parte da mediação, sobretudo na área da família e na área daquilo que são chamadas as pequenas causas, vamos chamar assim. Sim. São ações até aos 15 mil euros dos julgados de paz, aí há não há quase uma exclusividade, mas de facto há a maior parte da mediação, que eu saiba, que eu conheço, é feita por esta via, portanto, entram pela via do Estado, e a nossa remuneração, enfim, em termos médios, são 100 euros por procedimento de mediação. Okay? Não é por sessão, não, é por todo o procedimento. Tenha uma, duas, três, quatro, 100 euros, 100, 120 nos julgados de paz e cerca de 200 euros na área da família. Ok? Uma, duas, três, quatro ou 5 sessões. Tem um máximo de sessões? Não, nós não temos um máximo de sessões, podemos, em média, na família, são cerca de 4, 5 sessões. Tá? Às vezes 6. Nos julgados de paz, uma, duas, está dependendo. Agora, fora destes procedimentos que estão mais ligados ao Estado,
Nós temos mediação privada, tá? Sim. Então, aí, o que eu conheço, o que eu pratico, enfim, as associações também de que faço parte praticam, são preços à sessão. Okay? Por sessão. Por sessão. E aí não há, estes preços que tu disse estão tabulados, não é? Os públicos, e no privado não há obrigatoriedade de ser X, Y ou Z. Cada mediador cobrará o que entender. Num nível médio, vou-te dizer assim, hoje cada sessão em comediação anda entre os 100 e 150 euros. Mas há mediadores que cobram bastante mais do que isto, nomeadamente em questões com bastantes mais intervenientes, muito, enfim. Nós as duas colaborámos num artigo sobre mediação empresarial, não é? Que Adolfo organizou. E, portanto, lembrei-me disto porque, como vimos também nesse livro, que tem artigos de várias pessoas, a mediação empresarial na área da construção, portanto, na engenharia, obras públicas, normalmente o valor é bastante superior a este, associações comerciais, pronto, o valor é bastante superior a este, enfim, triplica, quadriplica e, em alguns casos, quintuplica por sessão. Tá? Sim. Então, aqui não há uma... Enfim, o preço é livre. E, portanto, respondendo agora mais concretamente, se há mediadores só a viver da mediação, sim. Há alguns mediadores só a viver da mediação. A maioria, não. A maioria conjuga ou com a formação, ou com outras atividades, enfim, ou das suas profissões de origem, ou outras que desenvolvem os seus próprios negócios, enfim, por aí. Mas você sente avançando? Qual é a sua percepção? Você percebe que tem avançado o interesse pela mediação, a procura, a cultura, né, da autocomposição, enfim, de se buscar a mediação antes de qualquer coisa? Como é que você vem percebendo esse movimento? Olha, eu acho que tem sido um movimento no sentido de um maior conhecimento, de um maior recurso, porque quanto mais profissionais que em primeira linha contactem com os cidadãos, em termos, enfim, mais gerais, maior possibilidade há de canalizar para a mediação. Então, por exemplo, as polícias de que falei há pouco, também, nomeadamente as polícias municipais, ou seja, a polícia municipal é uma polícia de prefeitura, simplificando. As polícias municipais, os advogados, os psicólogos, os terapeutas, quanto mais informação tiverem sobre a mediação, mais canalizam para a mediação. Canalizam no sentido das pessoas poderem, antes até de intentarem a ação judicial, poderem vir à mediação. E esse percurso tem sido um percurso no sentido de cada vez mais pessoas conhecerem, cada vez mais pessoas recorrerem, de efetivamente quererem mediação. Em Portugal discute-se agora, ou seja, nós tivemos eleições legislativas há um ano, portanto, há cerca de 2 anos, ano e meio, creio eu, a Federação apresentou uma proposta de tornar a sessão informativa de pré-mediação obrigatória, ou seja, à semelhança do que Espanha fez, para que as pessoas possam tomar conhecimento e para que as pessoas possam, então, decidir de forma emancipada, elas próprias, e responsável. Entretanto, como houve eleições, esse projeto de lei caiu. Em qualquer dos casos, a entidade que em Portugal gera esta área, enfim, que é a Direção-Geral de Política de Justiça, já o disse publicamente, que o objetivo é ter um projeto piloto, tornando estas sessões informativas obrigatórias. E, portanto, porque de alguma forma isso ajuda a também ultrapassar eventuais resistências de outros profissionais, ok? Então, a pergunta aqui da nossa colega, que eu não sei o primeiro nome, mas da Costa Maia,
de quem é que parte, se é dos mediantes, se é dos advogados, a busca dos mediadores, depende muito. Tá? Por exemplo, no nosso caso, e quando digo no nosso caso, somos, enfim, como eu, Rosana e outros colegas que aqui estão, que são mediadores e formadores em mediação, muitas vezes a indicação vem de colegas que fizeram a formação, que nos conhecem, portanto. Outras vezes são a chamada publicidade boca a boca, que é, enfim, dar um exemplo, eu tive um casal que fez mediação familiar. É Bárbara que está perguntando. Bárbara, querida, desculpa, não conseguia saber teu primeiro nome. Obrigada, Rosane, pela ajuda, Bárbara, querida. Então, sei lá, fazemos uma mediação com um casal, então se eles sabem que um familiar, um amigo está, eles indicam, fazemos uma mediação entre uma entidade patronal e o trabalhador. Se tiverem outra situação, uns ou outros indicam, empresas, enfim, esta publicidade boca a boca ajuda bastante. E depois, naturalmente, e nós já vamos tendo isso em Portugal, e sei que no Brasil também, em especial em São Paulo, talvez conheçam um pouco melhor nesse caso, as próprias empresas já têm enfim, uma certa propensão já a buscar a mediação através dos seus advogados, naturalmente, muitas das vezes, exatamente para que os benefícios dos custos, não só económicos, mas emocionais, possam produzir-se antes de um processo judicial. Então, só para responder à Bárbara, vem de vários, e muitas vezes os participantes, os mediantes, chegam através da busca naquele que é o Dr. Google, não é? Portanto, vão ao Google, ou ao Safari, enfim, não quero fazer publicidade a nenhum motor de busca. Pelas mídias. Exato, vão ao motor de busca e procuram, e muitas vezes encontram, porque procuram algo diferente, que não seja adversarial, que possam conversar, e encontram os mediadores. Só acrescentar, desculpa, Rosana, que em Portugal, no site da DGPJ, que é a tal Direção-Geral de Política de Justiça, podemos encontrar uma lista de muitos, não estão todos, mas uma lista com centenas de mediadores que têm formação em mediação. Portanto, por exemplo, a Bárbara, que era um mediador, sei lá, vou dizer, em Valpaços, procura e encontra o nome do mediador e, se quiser, contar. Entendi. Essas áreas, por exemplo, de mediação, menos trabalhar, que o mediador procura mais família, que é mais conhecida, empresarial, mas essas novas áreas, né? Tipo a mediação na área hospitalar, a mediação, né, condominial, a mediação nos casos de recuperação judicial. Como é que está essa situação aí, nessas áreas? Olha, bem-vinda, Silmara, também, já não vejo há tanto tempo. Silmara, um beijo. Já vi que Hildo também entrou, Marcela, Dora. Muitos e queridos amigos. Com certeza. E colegas. Olha, a questão das áreas de mediação, nós em Portugal sempre tivemos uma abrangência, ok? Sim. Ou seja, por exemplo, tu falaste na área condominial, é a área em que nós talvez mais trabalhemos nos julgados de paz mais urbanos. Sim. Isto é, mais nas grandes cidades, Lisboa, Porto. Interessante. Nós trabalhamos muito, acho que é a maior parte. Teria que fazer. Olha, a minha mamãe também me veio ver, coisa mais linda. Ainda por cima doentinha, então um beijo para ela. Especial. Um beijo. Diz para ela vir para o Brasil visitar a gente. Em janeiro, estou pensando em ir, então aí pode ser que ela queira ir também. Coisa boa. Então, de facto, nos julgados de paz nós temos a maior parte das situações talvez sejam da área condominial, portanto temos muita experiência, muito trabalho feito
nesse sentido, não é? Sim, Aline, tu sabes que eu vou, né? Até que tenho um bilhete para Chico Buarque no Rio, então tenho que ir mesmo, né? Bom, na área hospitalar, nós também temos já, eu diria, há 15 anos ou talvez mais, enfim, eu de datas sou meio, mas seguramente há mais de 10 anos, um centro de arbitragem, que tem mediação, conciliação e arbitragem, na área das chamadas dívidas hospitalares. Okay? Entretanto, temos uma associação que faz parte da federação, que é a Consulmed, que tem trabalhado muito nesta área da saúde. Não só no caso das dívidas, que era um pouco mais circunscrito, mas numa forma mais genérica. Abrangente. Mais abrangente, exatamente. E temos, sobretudo, algo que é muito inovador no mundo, nem sequer na Europa, nem em Portugal, que é a mediação e arbitragem na área fiscal e tributária. Okay? Na área administrativa, na verdade, o centro de arbitragem é centro de arbitragem administrativa. Que, aliás, já tive até no Brasil a oportunidade de ver discutir essa questão, é de facto, e para quem tiver interesse de procurar, é inovador, enfim, tem muitos desafios, tem sobretudo a mediação, tem muitos desafios por causa dos entes públicos, da capacidade de decidir, enfim, por aí vamos, mas está, enfim, em franco desenvolvimento do meu ponto de vista. E depois temos aquelas áreas que sempre tivemos, da mediação comunitária, da mediação escolar, porque eu pessoalmente não sou única, eu bem sei, mas creio que, sobretudo, a cultura da mediação vem da educação, aliás, como tudo. E, portanto, quanto mais novos nós tivermos contato com poder escutar, poder ter conversas difíceis, mas de forma urbana, Sim. no sentido de poder escutar, de poder expressar, enfim, não só também com a comunicação não violenta, mas com tudo isso. Já vim da base, né? Com essa formação, com essa visão, com essa experiência. Isso eu acho que muda o mundo. Eu acho mesmo, não é? Se nós desde pequeninos tivermos esta prática, porque nós não nascemos bélicos, é o que eu, enfim, se nascemos bons ou maus selvagens, entre aspas, eu creio que nós não nascemos com uma propensão de união, de cooperação. Aliás, para nascermos é preciso cooperarmos. Primeiro é preciso que dois seres cooperem para nos conceber, depois que nós cooperemos para nascer, mãe, filhos, médicos, por aí fora, e por aí vamos, não é? Para sobrevivermos. E, portanto, essa é, do meu ponto de vista, é a nossa matriz humana. O que acontece é que no meio deste processo, não é? Nós vamos vendo outros exemplos, os próprios adultos vão trazendo, enfim, mais uma ideia de conflito, de oposição, e, portanto, nós acabamos por desenvolver mais ou menos, obviamente, dependendo de cada um de nós. Então, eu acredito verdadeiramente que é quase desde o berço, se tu quiseres, que nós podemos ter essa visão mais cooperativa, de facto, e mais humana de eu viver humanamente com o outro tão humano quanto eu. Não vamos ter falta de matéria-prima, haverá sempre desafios em todas as interações, os mediadores terão sempre matéria-prima, mas de facto já teremos, do meu ponto de vista, uma ideia e uma predisposição diferenciada. Os futuros governantes, né? O futuro que se avizinha, vindo com pessoas que tenham crescido já com esse olhar, eu tenho certeza que vai ser muito diferente. E outro dia a gente estava comentando, né, o quanto, como você disse também, né, o quanto o mundo está polarizado, o quanto o mundo até por conta do algoritmo, porque maldito do algoritmo. O algoritmo cada vez mais nos distancia, né, em vez de nos aproximar. Verdade. Então, ele só retroalimenta as nossas posições, né? Completamente de acordo.
eu fico muito amedrontada assim com o que isso vai gerar no amanhã. Então, eu acho que a mediação nunca foi tão importante de ser difundida. E aí eu queria saber de você, porque a gente também já está começando a chegar no final do nosso encontro, mas eu queria saber de você o que que você pensa disso, porque a gente vê, né, tantas questões como a questão é, das guerras e situações de falta de tolerância, de falta de respeito, de falta de inclusão, todos os princípios que a gente trabalha na mediação, na verdade, né? A gente vendo muitas vezes não serem colocados em prática, respeitados. E então, como é que você vê a importância da mediação nesse cenário e o quanto de autoestima eu acho que o mediador precisa ter na função que ele exerce? Muitas vezes eu acho que o mediador não se dá conta da importância que ele tem, do impacto que ele causa na vida das pessoas, né? Enfim, não ter essa autovalorização. O que que você pensa dessa... Olha, bem-vindo também, Luís, Giovana e Marlene. É bom rever-te, ver-te por aqui. Olha, eu vou-te confessar, enfim, que pensei que com a pandemia, de facto, a mediação pudesse ter ampliado a sua chegar, volto a dizer, aos destinatários finais da nossa atividade, que eu adoro estarmos aqui todos mediadores, falar de mediação, mas nós temos muita dificuldade em transpor, quer nestas lives, congressos, seminários, transpor e chegar ao cidadão. A sociedade, né? À sociedade, exatamente. E por isso aquela questão que falei há pouco da pré-mediação obrigatória, enfim, pode ser em Espanha, também não sei, vamos ter esta colega no congresso na quinta-feira, Ana Caiado, que nos vai ajudar a entender isso. Mas, dizia eu tive muita esperança, porque nós sentimos todos, ou tomamos consciência, porque já sabíamos, da interdependência de todos nós. E que, portanto, eu não sobrevivo sozinha e preciso de cooperar com o outro para viver e sobreviver e bem. Sim. Infelizmente, enfim, esta minha, eu sou uma taurina com ascendente sagitário, portanto eu sou uma otimista, que vem do sagitário, não do touro, mas eu sou uma otimista e continuo com uma ideia positiva e otimista de futuro e da mediação. O que sinto, de alguma forma, é que nós também temos, nós mediadores, que ultrapassar o síndrome do pobrezinho e do desgraçadinho e do cachorro vira-lata. Eu vou pedir realmente desculpa por ser assim tão curta e grossa, mas eu acho que é uma falta de respeito e uma desconsideração aos mediadores não serem remunerados no Brasil, ou melhor dito, não terem sido remunerados durante anos e anos no Brasil, e aqui agora algumas remunerações, volto a pedir desculpa, estar, enfim, dizendo, mas é o que eu realmente sinto hoje em dia com as remunerações ridículas que têm. Então, isto significa que nós, quando eu digo que temos que ultrapassar o síndrome do pobrezinho e do cachorro vira-lata, é porque eu sinto que nós realmente prestamos, damos e recebemos naturalmente um serviço que é um serviço de qualidade. É verdade, Aline, eu sei que no Rio vocês estão lutando ferozmente, ferozmente no sentido de aguerridamente para isso. Vão conseguir, claro. Mas dizia a gente está lutando aqui também. Eu acho que conheço vários estados do Brasil que estão todas as comissões procurando fazer o melhor que podem com o que têm, como nós aqui. Nós já consideramos que não é muito justo vou dizer, a remuneração pública, mas não tem nada a ver, obviamente, com os nossos valores e, portanto, somos remunerados e tudo bem.
privadamente, eu creio que nós também demorámos, em Portugal, nós também demorámos algum tempo a perceber e a dar-nos respeito e reconhecimento, autorrespeito, autorreconhecimento. E, portanto, eu, por formação, enfim, pelas minhas crenças, eu sinto que nós temos que dar, há uma parte de nós que dá muito, que deve dar, mas à semelhança também do Bert Hellinger, há de haver um equilíbrio. E, portanto, a vida é composta de dádiva e de recebimento também. Portanto, há muito trabalho de voluntariado, que eu amo fazer, mas nós também temos que nos autorreconhecermos primeiro, para depois também podermos passar energeticamente esse reconhecimento para os outros. Sim. Posso dizer que em Portugal a Federação tem tentado que, por exemplo, haja, enfim, não vou entrar muito por aí, mas haja um código nas finanças que é atribuído às várias atividades, à atividade do mediador. Isso por si só vai fazer com que nós sejamos mais reconhecidos? Não, claro que não. Mas sabemos que vivemos, ainda que a mediação seja informal e tudo mais, sabemos que vivemos no mundo formal e da importância dessa formalidade. Também se discute, já agora, na Europa, há um grupo, em Portugal, que está sobretudo com a Universidade do Minho e com a professora Ana Maria, que se discute até haver uma licenciatura em mediação de conflitos. Okay? Não é o nosso espaço, vou só partilhar brevemente que eu tenho algumas... Não, é ótimo, eu quero saber, a gente quer saber de todas as novidades, né, não, pessoal? Eu tenho algumas dúvidas, alguns questionamentos, a Ana Maria sabe isso, mas pronto, mas caminha-se um pouco nesse sentido. Para quê? Para que, de facto, formalmente possa haver um reconhecimento que eu sinto que vem sobretudo de nós em primeira linha. Okay? Sim. Então, que nós às vezes não temos, de uma forma, obviamente, ligada aos grandes pilares da mediação, não é? No sentido de forma cooperativa, de forma respeitosa, de forma emancipadora e de forma responsável, assumir a nossa cota-parte e fazer algo para mudar o estado das coisas. E por isso parabenizo todas as comissões e todas as pessoas, e são muitas, e conheço muitas no Brasil, que procuram e que lutam, de facto, por um reconhecimento formal, assim como em Portugal, não só a Federação, como várias outras instituições lutam, no sentido de defendem esse reconhecimento. Agora, que nós todos, os que aqui estamos, os que nos ouvirem, os que não estão, possamos fazer esse trabalho interno connosco mesmos. Porque se eu não reconhecer que realmente há utilidade para o outro neste serviço, neste estar com o outro, provavelmente os outros também não vão reconhecer. Com certeza, minha querida. Exatamente o que eu penso. Estamos chegando ao fim. Eu vou falar com a Aline depois, viu, Aline? Que eu vi que você botou aí que está ferozmente fazendo. Então, eu vou ligar para você para a gente juntar nossas ferocidades, assim. Menina, vocês são duas feras mesmo, tá? Eu conheço as duas, uma na Bahia, eu vou outra no juntar Rio, com a Aline duas feras para pegar esse... desse bonde, né? Vamos já. Juntar nossas comissões aí, viu, Aline? Minha querida, eu queria agradecer muito. Eu queria saber qual é a mensagem que você deixa, assim, para os mediadores que estão ouvindo, para os advogados que querem. Eu vou ligar para você, Aline. Pode deixar, a gente vai conversar. Então, eu queria saber, assim, o que você deixa de mensagem para os mediadores, os advogados, né, que estão querendo incluir a mediação ou que já começaram, né, a incluir a mediação na sua prática ou oferecer no seu escritório. O que você diz, assim? Que mensagem você gostaria de deixar? Olha, como eu sinto que os percursos são muito individuais, não é? Eu tenho sempre muita dificuldade no sentido de dar conselho. Claro, sou mediadora, não é? Então aí a gente se abstém de querer... Mas pode ser uma pergunta também, não precisa ser só conselho, não. Mas isso, por isso, é tu dizer, pode deixar uma reflexão, né? A minha questão é exatamente esta.
que é o que é que cada um de nós pode, individualmente, enquanto mediador, enquanto advogado, enquanto cidadão, enquanto psicólogo, enquanto diarista, o que seja, o que é que cada um de nós pode fazer para contribuir para um mundo de maior diálogo, de maior pacificação, de maior respeito e de interação e conjugação de interdependências entre todos. Então, este seria a minha mensagem para aqueles que de nós são mediadores, sejam os que estão a começar, que não percam, ou melhor, que vivam intensamente a paixão e passem um amor lindo e maravilhoso pela mediação. Para aqueles que já estamos há mais tempo, já somos, desculpa a expressão, macacas velhas, continuemos a olhar para estes colegas que vêm agora a alimentar-nos, a fazermos estas cooperações. Bom, Aline, já vi, vamos. Este é o espírito da mediação. Exatamente. E para aqueles que desconhecem, sejam advogados ou outros profissionais, que se abram à possibilidade de saber ou de conhecer. E depois tomem as suas decisões. Emancipação e responsabilidade implica informação e escolha. Portanto, seria esta a mensagem, enfim, mais longa, se calhar. Que maravilha, maravilha. Obrigada, minha querida, mais uma vez. Foi muito esclarecedor, foi muito bacana. Se a gente pudesse, ficava conversando muito mais tempo. Obrigada por ter dado esse tempinho para a gente. Tem aqui um comentário da Fernanda. Eu agora tenho falado sobre a pré-mediação que existe no Sejusc, antes de ingressarem com a ação para seus clientes. E Bárbara também botou assertividade e tolerância, enfim. Tem vários comentários. Quem quiser depois também pode entrar em contato com Célia, né, comigo. E vamos juntas. Isso mesmo, Fernanda. Menos judicialização e que possamos, né, pensar de que modo podemos contribuir para que as pessoas, né, a sociedade tenha mais acesso a esses meios de resolução de conflito, à mediação, para não tanto advogados como mediadores não ficarem tão reféns, né, de ter apenas a judicialização como caminho e que traz tanto sofrimento, né? A gente vê tanto sofrimento nas pessoas, tanto desgaste, né, Célia? A gente vê tanto. Querida, eu acho que, mais uma vez, é pegarmos nos princípios da mediação e de ser mediador. Nós, mediadores, também temos, como dizia aqui Fernanda, nós também temos de nos emancipar e responsavelmente fazermos o nosso caminho. Emancipar do judicial. Oh, minha querida Margarete, que amor, também do Rio, saudades tuas. Ai, Margarete, um amor também. Nós também temos que nos emancipar do pai-Estado, também devemos nos emancipar dos juízes, também devemos de assumir responsabilidade. Isto não significa que não tenho nada nem contra o poder político, nem contra o poder judicial, naturalmente. Não, cada qual o seu papel. Exatamente. Então, que, como Fernanda está dizendo, e como há pouco já falávamos sobre isto, que a sessão informativa tenha essa possibilidade. Esse é o objetivo declarado em Espanha, esse é o objetivo de que falamos agora em Portugal. Bom, já falamos há 1 ano e meio, 2, não sei quando é que vai avançar, nem como. Tá? Então, voltando a nós, porque eu creio que tudo parte de nós, sempre, por isso, emancipar-nos, no sentido de nos libertarmos, de podermos escolher de forma informada e responsavelmente fazer diferente. E cooperativamente. Então, fico super, hiper feliz, seja Bahia com Rio, com São Paulo, com nosso querido Adolfo. Vou mandar um beijo para ele, Célia. Ó. Um beijo para Adolfo. Ele também vai estar no congresso, enfim, virtualmente, mas também vai estar. Então, que maravilha. Vai ser maravilhoso. Eu lembro quando a gente jantou lá em São Paulo. Eu, você e Adolfo, foi maravilhoso. Oh, meu Deus, o melhor trabalho é bom, mas o melhor destas idas e vindas, que a Aline teve connosco agora em julho aqui,
Mas o melhor destas idas e vindas é não só o trabalho, mas conhecer pessoas tão fantásticas, tão fabulosas, quanto todas aquelas queridas, Márcia também dando um beijinho para nós, Magda, que entrou agora, todas essas pessoas tão maravilhosas. Os encontros podemos. são maravilhosos, né? Mesmo, Isso mesmo. faz parte do caminho, porque a beleza está no Mesmo, caminho, né? Não está na chegada. mesmo, completamente, completamente. Querida, um beijo, muito obrigada. Magda, um beijo, Magda querida, também uma mediadora fantástica daqui. Ela está perguntando se você lembra dela. Eu lembro dela daí, claro que sim. Eu não Ela às trabalha no vezes. Sejusc, né? É lá da comissão também. Tem um grupo muito bom na comissão aqui. Fernanda também, acho que trabalha no Sejusc, pelo que ela estava falando. Enfim, tem muita gente bacana e que está lutando pela mediação e que vem abrindo frentes, cada um no seu, em uma área, cada um ao seu modo, mas essa união é muito importante. E vamos juntas, espero te ver em breve por aqui pelo Brasil. Você vai ter que ir a vários estados, porque você tem muita gente te querendo aí pelos estados, mas aí você dá uma passadinha aqui. Não, seguramente, com todo o respeito pelos demais estados, seguramente Rio, São Paulo e Bahia terei que ir, porque... Tem que vir, né? Na verdade, então, onde estão os meus grandes amigos? Tenho noutros, em Curitiba, Porto Alegre, enfim, mas é onde estão quase todos. Então, Rosana, amada, um beijo. Realmente, eu fico super feliz de ter estado aqui. Vou, Magda, vou, claro que sim. A Aline está dizendo que vai precisar de 3 meses para ver tudo quanto é lugar. Olha, vou contar outra, não é outra questão, não é nenhum segredo, não é nenhuma confissão, mas aqueles que me conhecem, tu também já me ouviste dizer isso, a Aline também. Para mim, eu viveria 4 meses em Portugal, 4 meses em Angola e 4 meses no Brasil. Aí seria perfeito. É o meu sonho, então eu vou chegar lá. Com a mediação, claro, vou chegar lá, é uma questão de tempo. Pois agora eu vou ficar nesse gatilho aí com você. Você vai ver. Vamos lá. Juntas e misturadas sempre. Juntas e misturadas. Minha querida, gratidão, viu? Gratidão. Beijo grande, fica com Deus, viu? Até breve. Eu vou colocar o link do congresso, vou para o pessoal, para todo mundo participar, se inscrever, viu? Grata a todas as queridas, as amigas, sempre dispostas a acolher. Obrigada por tudo e por tanto. E seguimos juntas. Obrigada, querida. Obrigado, minhas queridas, meus queridos que ficaram aqui com a gente até agora, prestigiaram aqui nossa live. Até a próxima. Obrigada, Aline, Magda, todo mundo. E fiquem ligados, porque toda segunda a gente faz uma live especial para vocês da live do Mediador Empreendedor. E a semana que vem a gente tem outro convidado também muito especial. Só tem gente especial, eu só chamo gente especial. Um beijo, viu? Beijo, até breve. Até breve. Tchau, querida. Tchau, amor.